Agora a gente vai falar de tratamento de dentes pulpados e não despulpados e pulpados, tá? Tratamento de dentes pulpados, quando você tem ainda a polpa viva, tá? Biopulpectomia. Quais são as indicações das biopulpectomias? Pulpite aguda irreversível, pulpite crônica, tratamento de canais com finalidade protética ou problemas periodontais, que você tem muita sensibilidade, então você precisa indicar a endodontia por uma questão de conforto para o paciente e reabsorção interna. Então, em todos esses casos, eu não tenho infecção, eu tenho a polpa viva, eu tenho inflamação, tá? Na verdade, o sucesso do tratamento de dentes com polpa viva é você não introduzir micro-organismos no sistema de canais radiculares. Então, evitar, né, o uso de substâncias com alto poder citotóxico, porque aí você pode desencadear uma inflamação no periodonto, tá? Prestar atenção sempre no limite de... Essa bolsa, Bianca, põe. Prestar sempre atenção no limite de instrumentação e de obturação. Substância química auxiliar no uso de dentes pulpados, nos casos de dentes de polpa viva. O hipoclorito de sódio 2,5%, ou você também pode fazer o hipoclorito de sódio 5,25%. Se você não consegue fazer inseção única, você pode optar, quando o canal não está todo instrumentado, por uma medicação intracanal à base de corticosteroide, que é o Otosporin ou o Decadron, lembra de semana passada? Se você tem o canal todo preparado, todo instrumentado, você vai fazer o uso da pasta de hidróxido de cálcio com glicerina, tá? E o... Paramono? Pode fazer também. Pode fazer. Não, tricrizol não. Tricrizol não. Pode fazer o paramono também, quando o canal não está instrumentado todo, tá? Segundo Mário Leonardo, em caso de polpa viva, ele usa o hipoclorito com uma concentração menor de 1% e ele até 1 a 2 milímetros aquém do forame apical, tá? Agora já em casos de polpa necrosada, né? Então, nesses casos, você não vai conseguir a esterilização do sistema de canais radiculares, você consegue a eliminação ou máxima redução das bactérias desse sistema, tá? Mário Leonardo divide em duas situações. Necro 1, em que você tem a necrose pulpar sem lesão visível na radiografia, tá? Não é a literatura de vocês, mas de repente é interessante vocês saberem, tá? E na necro 2 são os dentes com lesão, com necrose pulpar, com lesão nítida na radiografia, tá? Para casos de necropulpectomia, você faz a desinfecção bacteriana do sistema de canais radiculares e a instrumentação com a solução de Milton hipoclorito 1%. Gente, isso é Mário Leonardo, tá? Já na necro 2, que você tem lesão visível a raio-x, você faz o hipoclorito de sódio 2,5% ou 5,25%. Oi, amor, fala. Dentro. Fala. Não, pode falar. E a maior concentração e vital e menor concentração. Sim, mas isso aí exatamente, é uma contradição do Mário Leonardo. Sim, tá? Porque na verdade o livro do Mário, ele tá um pouquinho desatualizado, entende? Mas às vezes ainda é uma literatura que cai nos concursos, tá? Então, por isso que a gente tem que saber qual a literatura recomendada, né? Na necro 2, ele já aumenta, contraditório, na necro 2 ele já aumenta a concentração do hipoclorito, de 5,25 para 2,5. Importante, sempre ele recomenda, sempre, tanto ele quanto o Siqueira, tá? O COIN não.
O COIN, se for uma necro assintomática, ele preconiza até a obturação em sessão única. O Siqueira, se necro, sempre, com sintoma, sem sintoma, com lesão, sem lesão, ele faz o uso de medicação intracanal, tá? Então, se o canal tá todo instrumentado, a gente vai usar o Calen, ou a gente vai usar a pasta de HPG, ou, ao invés de usar a glicerina, usa clorexidina como veículo, tá? Cuidado, porque se você fez a instrumentação usando hipoclorito, você tem que neutralizar muito bem esse hipoclorito por conta da pigmentação dentária, tá bom? Indica para necroassintomática, tá? Necroassintomático, o que seria? A necrose simplesmente. Periodontite apical aguda, periodontite apical crônica, abscessos em 2 sessões, tá? Limite de obturação e de instrumentação. Varia de 1 a 2 milímetros aquém do forame apical e necro 2, 1 milímetro aquém do forame radiográfico, tá? Agora, a nossa literatura, Siqueira, a nossa literatura. O PQM sempre é realizado por o ápice, o que a gente falou semana passada, a instrumentação com hipoclorito 2,5% e o canal ele deve respeitar 1 milímetro aquém da abertura foraminal, tá? Sempre usar medicação, tá vendo a diferença? Sempre o uso da medicação intracanal. A escolha do hélio é o HPG, hidróxido de cálcio PA, paramona e glicerina, tá? O COIN. O COIN, ele recomenda, às vezes, até você trabalhar meio milímetro aquém do forame, tá? Nos casos de pulpite reversível, você pode usar de 1 a 2 milímetros, tá bom? Por que às vezes eles preconizam o hipoclorito um pouco menos concentrado? Para evitar se você tiver o extravasamento de hipoclorito via forame. Então você não tem tanto problema, tá? Vamos lá, essa é bem rapidinho mesmo, tá? Bem mais fácil. A pulpectomia está indicada em casos de abscesso dentoalveolar agudo, periodontite crônica, necrose pulpar, lesão inflamatória irreversível ou granuloma. Pulpectomia. Se você está fazendo pulpectomia, você ainda tem polpa viva. Pulpectomia é remoção da polpa dentária viva. Necropulpectomia é quando você remove a polpa dentária necrosada. Jura? Juro. Eu ia morrer sem saber. Juro. Não, não. Quando você fala em pulpectomia, é quando você ainda tem tecido vital, tecido pulpar vital. Então aqui é na lesão inflamatória irreversível, na pulpite reversível. Necropulpectomia, tá? Denominação do Siqueira. Siqueira faz essa denominação. Biopulpectomia. Mas quando você fala em pulpectomia, você removeu um tecido ainda vivo. Pulpectomia. Pulpotomia, quando você remove a polpa coronária. Pulpectomia, quando você remove a polpa coronária e a polpa radicular, tá? Viva, tá? Não sei se caberia por conta da necropulpectomia. Porque se fosse em questão de necrose, ainda mais que existe alguns autores que falam que quando você tem a necrose, às vezes você já não tem mais tecido para você remover. Você tem só a contaminação do sistema de canais radiculares. Então, nesse caso, você faz o saneamento ou a desinfecção. Você não usa mais esse termo, entendeu? Vamos lá. Nos dentes com necrose pulpar, é correto afirmar: apenas nos dentes com lesão periapical existe infecção do sistema de canais radiculares? Não, eu tenho necrose sem lesão, que eu tenho infecção. A infecção não se propaga pelos túbulos dentinários, pois o micro-organismo não consegue penetrar ali? Não. Os micro-organismos são totalmente removidos do sistema de canais radiculares pela ação do instrumento endodôntico? Não, a gente não esteriliza canal. Uma infecção pode se instalar no sistema de canais radiculares, pois não há capacidade mais de defesa
tecidual da polpa? Sim. Sim. Porque assim, quando você tem necrose, você já não tem mais nem odontoblastos, nem prolongamento dos odontoblastos nos túbulos dentinários. Então, é muito mais fácil a infecção se instalar, porque o túbulo está vazio. Mas tem as células do periodonto que tem células. Mas aonde está a infecção? No sistema de canais radiculares. Mas mesmo assim, quem é o problema? Aonde está a causa? Dentro do sistema de canais radiculares. O periodonto é uma consequência. É fé. Não, fé não, tem radiografia. Ai, meu Deus. Paciente, 22 anos, sexo masculino, relata episódios de dor aguda recorrente na região inferior esquerda. O exame clínico mostra fratura vertical no sentido mesiodistal do dente 37. O exame radiográfico mostra alteração radiolúcida periapical recente, indicativa de abscesso. Quando a inflamação pulpar é intensa, o suficiente para ocasionar odontalgia severa e contínua, esta condição, em geral, evolui para o quê? Necrose pulpar, abscesso periodontal crônico, cisto perirradicular, granuloma perirradicular ou cisto radicular? Ué, tá, mas nem sempre. Porque está sendo dor, tá vindo. Me diz que é necrose. Não, mas vai evoluir. Vai evoluir para o quê? Olha só, Monique, olha só. A inflamação pulpar intensa, o suficiente para ocasionar dor severa e contínua. Esta condição evolui normalmente para o quê? Necrose. Antes de formar um abscesso, o dente tem que necrosar. Mas aquele abscesso. Entendeu? Mas antes, vamos pensar o que para eu ter. Quando eu tenho uma inflamação pulpar, o tecido pulpar enclausurado dentro de paredes rígidas de dentina, se você não tratado, ele vai entrar em colapso. Então, o primeiro passo após a inflamação pulpar é a necrose. Entendeu? Então, ali não tinha outra opção, a gente tinha que marcar necrose, tá? Nos casos de necrose pulpar infecciosa, a terapia endodôntica normalmente requer múltiplas sessões. Essa é fácil. Assinale a opção que indica a medicação intracanal mais indicada para os casos em que deseja-se obter uma adequada desinfecção do sistema de canais radiculares de dentes não vitais com polpa infectada, tá? Aqui, na verdade, ele não fala se já foi instrumentado, se não foi instrumentado, mas eu só tenho opção de pasta, né? Paramono com glicerina, hidróxido de cálcio com glicerina, paramono líquido puro. Hidróxido de cálcio, paramono e glicerina, a pasta, tá? Paciente, 25 anos, queixa-se de dor espontânea e difusa, não responde mais aos analgésicos. Clinicamente, verificou-se que o dente 35 apresenta uma lesão de cárie profunda sem exposição pulpar. Radiograficamente, o dente não apresenta lesão periapical. Qual o tratamento mais indicado? Tá? Vamos lá. Anestesia, exploração do canal, obtenção do comprimento de trabalho, pulpectomia, completo preparo do canal. Se não houver dor à percussão, pode-se proceder à obturação do sistema de canais radiculares. Se houver limitação de tempo, utilizamos a medicação à base de hidróxido de cálcio. Pasta, né, de hidróxido de cálcio, selamento. AB, anestesia, inundação da câmara pulpar com hipoclorito, desinfecção progressiva, completo preparo químico-mecânico, colocação de medicação intracanal com pasta de hidróxido de cálcio e selamento. Não, por quê? Porque aqui, ó, tudo indica aqui, ó, que eu não tenho lesão, que eu tô diante de uma polpa vital, tá? Então aqui desinfecção já não é. A B. A C,
Anestesia, remoção da lesão cariosa, aplicação de hidróxido de cálcio e selamento. Pouca coisa para remover a dor desse paciente. D. Anestesia, cirurgia de acesso, drenagem da coleção purulenta? Não. Anestesia, remoção da lesão cariosa e selamento coronário. Coitado, o paciente vai entrar com dor e sair com dor normalmente. Resposta A, tá? Essa é mais tranquilinha. Gente, não esqueçam, então, polpa vital, pulpectomia ou biopulpectomia ou pulpotomia. Polpa necrosada, necropulpectomia ou desinfecção do sistema de canais radiculares, tá?